Meus amados, meus queridos, eu quero vos saudar com a gloriosa paz do Senhor Jesus, deste dia, deste domingo, onde se inicia mais uma nova semana, mediante a permissão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer para vocês, neste dia, uma reflexão com o tema: confia cegamente no Senhor nosso Deus. O texto no qual nós queremos trazer se encontra no livro de Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 19, quando diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha rocha, a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da garça, da corça, e me faz andar alterneiramente. Amém? Vamos agradecer ao nosso Deus as benesses que o Senhor tem nos dado, tem nos fortalecido a cada momento. Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu vos oro, eu só lhes pedindo, Senhor, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida de cada família no nosso país, no mundo, que o Senhor use da sua benesse, use da sua graça, use do seu amor, para que nós tenhamos dias mais favoráveis a nós, aos nossos entes queridos, filhos, netos, bisnetos, todos aqueles, dando a Deus paz, dando segurança, dando conforto, Senhor. Por isso, Deus, eu te oro no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, são tantas notícias desagradáveis, mas eu quero abrir um espaço para aqui, para acontecer, para que o que aconteceu hoje. Eu tenho uma prática, eu sou corredor de rua, e hoje eu fui para uma prova na cidade de Cabedelo, e quando eu terminei, um jovem senhor veio até a mim me parabenizar, não é? Pelo exemplo que eu estava dando ali, no meio de tantos jovens, correndo com eles. E ele disse uma coisa, eu fiquei muito feliz. Ele disse: olha, o senhor é um exemplo para mim. E eu estranhei aquilo, né? Ele disse: olha, o senhor estava correndo na madrugada, ali perto ali, do Busto da Mandaré, já eram umas 3 horas da manhã, estava chovendo muito, e o senhor solicitou o Uber. E eu perguntei para onde era, eu disse que era para o Aeroclube no Bessa, e ele veio prontamente, entrei tudinho. Aí ele fez algumas indagações dentro do carro, tudinho, e cheguei de frente ao prédio onde eu moro. Eu agradeci, abençoei ele, né? Eu agradeci, abençoei ele em nome de Jesus, tudinho. E isso foi no inverno de 2021, e agora no verão de 2022 eu me encontrei com esse rapaz e ele disse: olha, é a primeira corrida que eu estou fazendo. Eu espero fazer muito mais. E ali eu conversei, dei força a ele tudinho, e fiquei muito agradecido pela lembrança e pelo aspecto de eu poder ter sido uma luz, ter sido um espelho para ele poder retornar à prática salutar do exercício físico. E ele disse que estava com colesterol, estava com triglicerídeo, estava com uma série de coisas fora dos conformes. E eu dei um incentivo, fiz alguma orientação mediante a nutrição respaldada no que o meu filho Tiago, como nutricionista, me passa, e eu indiquei até o meu filho Tiago para ele. Viu? Mas vamos começar no que é mais importante, irmãos. Mas é bom a gente ser espelho, é bom a gente contribuir para alguma coisa boa, não é? Não é bom contribuir para o ruim, não é bom ser um espelho que ofusca, não é? Até Paulo diz isso lá em Coríntios, né? Mas vamos começar. Eu falei de uma coisa boa,
e vamos começar perguntando: como é? Você tem tido lutas? Você é, tem tido dificuldades? Tem passado por deserto, por decepções? Você tem Deus como alvo de sua confiança? Às vezes nós não queremos falar de Deus, porque às vezes são tantas dificuldades, são tantas lutas, são tantas decepções que a gente não quer falar de Deus, acha que ele nos esqueceu. E esse profeta, com certeza, ele já tinha orado ao Senhor, pedindo conserto para Israel, ele já tinha feito uma grande coisa, mas de repente ele começa a raciocinar, ele começa a pensar, ele começa a ver que diante do caos que se encontrava Israel, diante daquela situação tão difícil, ele pôde ver que a única solução era o Senhor Deus Todo-Poderoso, através da pessoa de Jesus Cristo. Interessante que Israel se encontrava no meio do caos total, político, social, econômico, as pessoas apostatando da fé. E ali Israel estava cercada pelos caldeus, um povo oriundo dos pântanos ali da Babilônia. E ele fala tremendamente: Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Irmãos, a ideia do profeta ao citar tais coisas é refletir que a confiança, a fé em Deus deve ser como uma coisa, um porto seguro, uma âncora jogada no mais turbulento mar, jogada, e o nosso barco, a nossa confiança começa a florar. Nós olhamos a nossa âncora descer e vemos que o barco não mais é jogado nem para a esquerda, nem para a direita, nem mais para frente, e ali está a mão do Senhor, não é? Que ele diz: ainda que nada saia como planejamos, Abacuque tem a pretensão de exaltar a soberania de Deus e em cumprir seus planos, que isso signifique nossos planos não são frustrados. Primeiro, as dificuldades são reais e inevitáveis. Seria uma paliceia se eu dissesse que você não passaria por dificuldades. Ou como era bom, irmãos, eu não mais correr nas madrugadas com a minha musculatura cansada. Mas a cada metro, cada quilômetro que eu faço esse exercício, eu tenho certeza que ao retornar para a minha casa, eu vou olhar na minha estante as caixas de remédios. Olha, hoje eu não vou tomar você não. É mediante as dificuldades que Deus dá a vitória para nós. Por isso que ele diz que em Cristo somos mais que vencedores. Para levá-los a refletir no que realmente era importante, o seu sucesso nas plantações ou confiança no próprio Senhor. Imagine você planejando a compra de uma casa, de um imóvel. De início você começa a guardar dinheiro, economizando, deixando de sair, deixando de tomar um sorvete, deixando de comer uma fatia de torta, deixando de uma fatia de pizza. Passa-se um ano, dois, então, para que o dinheiro aumente conforme os meses, passa vários anos. Então você consegue o dinheiro necessário para dar entrada no seu tão sonhado e almejado imóvel para você, para a sua família. A casa, entretanto, surge um imprevisto qualquer e o dinheiro que outrora era para a sua casa ou apartamento ou uma granja, agora está comprometido. Comprometido com o quê? Comprometido com a doença, comprometido com a conta que você deixou fugir o controle,
Às vezes nós não deixamos nem fugir. É a realidade perversa do nosso país. Um país que passa pelo caos econômico, um país que passa pelo caos social, um país que não olha. Para você ter ideia, eu vi agora há pouco, o nosso país em 10 anos deixou de ter a classe C para ter a classe D e para ter a classe E. Isso quer dizer mais pobreza, menos educação, menos saúde, menos segurança pública, menos alimento na mesa e menos remédios para aqueles que necessitam. Infelizmente, essa é a visão do nosso país, onde a pirâmide dos que ganham acima, que ganham mais do que todo o PIB do Brasil, está direcionado para 1% da nossa população. Aqueles que têm carros, que têm aviões, que têm iates, que têm mansões, que moram no Brasil, moram na Suíça, moram nos Estados Unidos, e nós nem podemos comprar um imóvel e nem podemos até comprar um barracão para nos abrigar das chuvas e tempestades. Tudo está comprometido. Sendo assim, o móvel próprio torna-se um sonho distante. Secundário, diante disso, qual seria a sua reação? Como um crente fiel, como um cristão fiel, é certo que você faria um coro com o profeta dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Será? Será que você encontra ânimo? Será que você encontra força para dizer: todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação? Provavelmente que não, meus amados irmãos. Não vamos ser hipócritas. Quando os planos de Deus contrariam os nossos planos, a tendência é sempre reclamar, é sempre murmurar. Por essa razão, lemos o escrito de um homem que foi inspirado por Deus, nos ensinando a descansar nos braços daquele que governa todas as coisas, o profeta Abacuque. Vendo o caos, vendo o precipício, vendo a situação, ele olha para o lado, olha para frente, olha para a direita, olha para trás e vê o caos que se encontra o povo de Israel. O país praticamente vai ser destruído pelo povo inimigo, os caldeus, povo poderoso, povo com muito armamento bélico. Fazemos até aqui uma brincadeira, é a mesma coisa de olhar para o Brasil e olhar para os Estados Unidos, quando o Bolsonaro fez aquela brincadeira indevida que poderia enfrentar o exército mais poderoso do mundo. Abacuque confiava que mesmo que nada desse certo aos seus olhos, ele permaneceria confiando, exultando o Deus que o salvou, o Deus que o chamou, o Deus que deu uma priori a ele de proclamar a palavra do Senhor ao povo de Israel. A adversidade da vida, meus irmãos, surge sem avisar. Nos aparece sem avisar. É como você está em casa, de repente a campainha toca, você recebe uma carta e dizendo que você está negativado e dizendo que o seu crédito já está sendo acionado pela justiça, e vem o quê? Vem a pessoa tomar o seu bem. A situação de Abacuque era aquela. As adversidades surgem sem nós esperarmos, como na maioria das vezes, e ainda que não consigamos aquele imóvel ou aquele carro que tanto queríamos, e ainda que algum ente querido venha a óbito, nós precisamos sempre declarar: eu exultarei no Deus da minha salvação. As circunstâncias não alterem nada. A beleza da santidade do Deus Altíssimo, o Senhor de todas as coisas. Tragédias, catástrofes, não fazem de Deus um ser mau. Em todas as situações, Deus é bom.
Nós é que precisamos aprender a enxergar o propósito em tudo o que aconteça, ainda que isso não esteja ao nosso alcance. Segundo, Deus nos capacita para todas as situações que enfrentaremos. Por isso, confiemos cegamente nele. Exemplo de que como isso funciona na vida, o profeta diz: fará os meus pés como os das corças e me fará andar sobre as minhas alturas. O que isso significa para nós? Segundo o pastor Isaltino, a corça era um animal típico da região de Faro Apurado, que sentia o cheiro da grama e de água à distância. Quando tudo estava seco, sem grama e sem água, ela captava a sua existência, o seu alimento, geralmente nos lugares mais altos do topo do monte, onde o orvalho era mais forte, com patas fortes e ágeis, ela escalava a montanha e encontrava o seu alimento. O profeta não diz em momento algum que Deus o livrará das dificuldades, das agruras, dos desertos, dos incômodos, das adversidades vindouras, mas afirma com grande convicção que daria a ele o necessário para passar por essas dificuldades. Assim também é conosco. Deus estará sempre no mesmo lugar, assentado em seu trono, reinando soberanamente. Quando as adversidades surgem com uma grande onda por cima de nós, temos de recorrer para os braços do nosso Pai amado, Pai querido, Pai que sustenta, Pai provisão para a nossa vida, o Deus Altíssimo, o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis, o Juiz dos Juízes, o Salvador dos Salvador. Portanto, aqui o profeta ensina: quando os problemas nos cercam, Deus nos tira simplesmente. O problema é nos dar uma vida ausente dele. Como seria bom nós não termos nada? Como seria bom de nós não sentirmos dores? Como seria bom de nós não sentirmos sede? Como seria bom de nós passarmos sem nos alimentar? Hein? Como seria bom? Como seria bom quando surgisse um carnê, surgisse uma fatura de cartão de crédito, o dinheiro descesse como manjado do céu? Seria ótimo. Por isso que Deus fala para Adão: olha, o seu ganho vai ser o seu trabalho, tá entendendo? O seu ganho vai ser o seu trabalho. E Eva, ele disse: agora você vai parir, vai dar à luz com dores. Seria ótimo que uma mulher não sentisse dor do parto. Seria ótimo o homem não saísse mais para trabalhar, porque todo momento o dinheiro chegaria, como fosse pelo um córrego, fosse pelo um riacho, seria pelo um ribeiro. Seria ótimo. Seria ótimo a gente se colocar numa rede na varanda de nossa casa e o dinheiro só vinha e a gente pagava por aplicativo. Isso, aquilo era muito bom. Mas as dores, as dificuldades vêm nas nossas vidas, irmão. Por isso que o Abacuque, ele nos exorta, ele nos fala de uma maneira muito gloriosa. Ainda que não haja, que a figueira não floresça, não haja vida, não haja fruto, não haja nada, só folha seca, o caule seco, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja nada, não haja gado, não haja ovelha, não haja leite, não haja carne. Ele diz: todavia eu me alegro no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Eu exulto o Deus da minha salvação, eu me alegro no Deus da minha salvação. Mediante os percalços, mediante as dificuldades, o Senhor estará sempre comigo, estará me protegendo, estará me abrindo a mente, me abrindo o coração para glorificar e exaltar. Lembre-se uma coisa, irmão: antes de vir para esse vídeo, eu estava assistindo um culto. Eu não perco. Eu amo dois pastores. Para mim são referenciais no Brasil. Pastor Arival Cassimiro, nordestino, que ele preside a primeira igreja presbiteriana de Pinheiros, e o pastor Hernandes Dias Lopes. E eu assisto os cultos online, e ele estava falando uma coisa bem parecida: independente da situação, lembre que Deus é Deus. Independente da situação, lembre que você, ainda que esteja no vale da sombra da morte, Deus é Deus. Deus te criou com o intuito único para o louvor e a glória do seu santo nome.
Quando os problemas nos cercam, Deus nos tira simplesmente. Uma vida ausente deles, antes Ele nos dá força e nos capacita para enfrentar qualquer situação. Não é porque somos crentes, salvos por Cristo Jesus, que Deus não livrará da seca. Deus não livrará que a nossa planta não tenha folhas secas. Você acha que vai ter sempre folhas verdes? Você acha que vai ter sempre a seiva da vida na sua vida? Você acha que na sua sala de jantar vai ter pratos sempre saborosos? Você acha que vai ter sempre carne? Você acha que vai ser legumes, verduras? Não, às vezes você terá só o minguado, um pouco de farinha, um pouco de arroz e às vezes um pouco de açúcar para você mexer com água e se alimentar. Durante as dificuldades, só nós mantemos de pé, porque o Senhor Deus nos deu pés como da corça, capaz de dificuldade de escalar os montes mais altos. Eu quero falar para vocês, irmãos, tremendo, tremendo. É um provérbio popular: sem lutas não há vitórias. Sem lutas não há vitória. Quando você luta, você tem que renunciar a algo para o louvor e glória do nome de Jesus. Renunciar a algo. Às vezes é algo tão precioso, é algo que você ama tanto, é algo que você não consegue se libertar. Às vezes você gosta no oculto de tomar uma cervejinha. Às vezes no oculto você gosta de dar um trago em um cigarro, dar um trago em um charuto, em um cachimbo. No oculto você gosta de assistir um filme pornográfico. No oculto você gosta de fazer coisas que não são lícitas. No oculto você gosta de defraudar o seu irmão. No oculto você gosta de fazer coisas que não convêm aos olhos de Deus. Porque nós não podemos nos esquecer que Deus está com seus olhos abertos a todo instante, a todo momento, seja no seu quarto conjugal, seja na sala, seja no seu trabalho. Deus está vendo os seus atos e atitudes. Mas lembre-se, irmãos, vale a pena renunciar. E que renúncia Abacuque estava fazendo para que Deus pudesse ser glorificado? Ainda que a figueira minta, ainda que a figueira não floresça, que a figueira minta, que não haja produto na vinde, que não haja ovelhas, não haja vaca, não haja nada, só deserto, só decepções, só seca, o chão rachando como aqui no nosso Nordeste, amado e querido. Não haja nenhuma folha para que você possa mascar, possa tirar seiva para saciar sua sede, saciar sua fome. Lembre-se, irmãos, diz um belíssimo hino no passado: o segredo do viver, o segredo do vencer é em Cristo confiar. Nunca, nunca duvidar. Quem confia no Senhor também topa com carência na vida. Não necessariamente econômicas, mas em várias áreas, afetivas, emocionais, relacionais, etc. Mas tenha uma certeza: a grama é água na penúria. Deus lhe dará pernas fortes, Deus dará vigor, porque o Senhor quer o melhor para você, o Senhor quer o melhor para mim. Então, que tal pararmos de reclamar? Que tal pararmos de murmurar e começarmos imediatamente a confiar no soberano, confiar no Deus Todo-Poderoso, confiar no Deus Altíssimo, um Deus que fez você. E a palavra diz lá em Gênesis que ele olhou para você, olhou para Eva, olhou para Adão e disse: fez Deus e achou muito bom. Deus olhou para a água, Deus olhou para as aves, Deus olhou para as florestas e fez Deus e achou muito bom. Deus fez você com amor, Deus fez você para ser um ser perfeito, mas infelizmente surge nas nossas vidas, surge os percalços, surge os pecados. Isso aí nos afastou de Deus. Mas Deus quer renovar esta aliança grandiosa, esta aliança que faz você voar como águia, faz você ser grande diante do homem, diante das dificuldades. Que Ele nos ajude e nos ensine a confiar. Eu quero orar por você
neste dia. Mas antes, irmãos, peço a você, de uma forma toda especial, de uma forma carinhosa, eu, pastor Wilton Lopes Dias, peço a você para que nós possamos dar continuidade. Amanhã retornaremos às nossas lives dos devocionais diários. Com certeza. Irmãos, não é para mim soberbecer, não é para mim vangloriar, mas até uma live minha, eu passei um problema agora aqui em casa. Não foi nada de discussão com a minha esposa, nem com meus filhos, o Cleiton que está nos Estados Unidos, nem com a minha nora, nem com meus netos, e nem com Janaína que está lá nos Estados Unidos grávida, já perto de dar luz a nossa netinha, a Maia. Mas foi um problema que surgiu assim. Eu sem querer, irmãos, eu botei, não gosto de assistir aquilo que eu gravo, eu botei, e de repente, uma simples frase no que eu trouxe para vocês de um devocional, tocou na minha alma, trouxe refrigério, trouxe alegria, trouxe descanso, porque o bom não é falar de nós, o bom é falar daquele que nos fez a sua imagem e semelhança. Eu quero concluir antes de orar com uma definição de Deus que eu aprendi isso no seminário. Deus é um espírito pessoal, bom, perfeito e amor, que cria, que rege, que governa, que sustenta todo o universo. Lembre-se disso. Eu e você, nós não somos nada. Somos poeira. Nós não merecemos nada.